Fala galera do Facebook, galera da página, galera aí do canal do YouTube, tudo beleza, tudo na paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Mais uma vez fazendo aquele vídeo humilde, aquele vídeo caseiro, com as melhores das intenções, que é passar uma mensagem construtiva, a minha opinião, junto com a opinião de vocês, junto com os comentários de vocês, tá beleza galera? A gente juntando as ideias, a gente chega a um patamar mais elevado aí no conhecimento, na maturidade. Tá beleza, galera? Então, fica à vontade para comentar, para compartilhar, para curtir. Tamo junto. E o vídeo de hoje, o assunto é sobre o Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais, uma data aí que separaram para dar atenção mais aos pais, né? Mais ao seu dia, ao que eles fazem, né? Que é muitas coisas. Então, o assunto vai ser um pouquinho interessante. Então, desde já, eu queria entrar no assunto meio polêmico. Então vamos lá. Tem um amigo meu que fala que eu sou muito polêmico, né? Que eu gosto desses assuntos polêmicos. Não é que eu seja polêmico, é que eu gosto de falar a verdade. Não a minha verdade, mas eu acho que eu falo é a verdade, né? Independente se seja a minha opinião ou não. Mas muitos já fogem da verdade, né? E uma das verdades que eu queria falar hoje, uma das polêmicas que eu queria falar hoje, é dessa questão de pai, né? Essa questão de pai, que pai é quem cria, né? Pai é quem cuida, tal, etc. Então vamos lá, um exemplo meu. Eu tenho um filho, Guilherme, né? Tive pouca convivência com ele. Acontece, a minha história, resumindo, foi isso, né? Pouca convivência. Ele me considera como pai, ele me chama de pai, mas acho que há uns 3 anos que a gente não tem contato mais, de filho para pai. Ou seja, o meu papel de pai, eu nunca fiz. Posso dizer que eu nunca fiz. Por quê? Porque na época que eu fui pai, eu era totalmente voltado para a zoeira, para a farra. E a farra, eu não consegui reconciliar a farra com responsabilidade, seja ela qual for. E tratando-se de pai, eu nunca tive a minha responsabilidade de pai. Não só sobre a questão de farra, mas do jeito que aconteceu o meu relacionamento com a mãe do meu filho, do jeito que foi, me afastou um pouco dessa convivência, né, por algumas coisas que aconteceram. Então, eu não posso jamais querer ter o direito de receber um parabéns pelo Dia dos Pais, porque, na verdade, eu apenas fui o procriador do Guilherme. Eu nunca fui pai do Guilherme, né? É uma triste realidade de muitos, mas infelizmente a minha é mais uma delas. Então eu não posso... parabéns pelos Dias dos Pais. Infelizmente eu não posso receber esses parabéns porque eu nunca tive um papel de pai. Então eu agradeço muito pelo padrasto do meu filho, porque realmente é um excelente pai, né? Um excelente padrasto, porque cuida, educa, sustenta, protege, muitas outras coisas que era para ser o meu papel, o meu dever, mas acabou sendo que ele cumpre todos esses deveres. Como eu disse, não foi porque eu quis, foram alguns problemas, e eu tentei reconciliar várias vezes, até hoje mesmo eu tento, e fica difícil essa situação, mas eu creio que um dia isso irá resolver. Beleza, galera? Então esse é um pouquinho resumindo na minha história, né? Porque não é só porque eu procriei o Guilherme, que o Guilherme nasceu, né, do meu sêmen, do meu espermatozoide, seja lá qual for, eu tenho o direito de receber o feliz Dia dos Pais, sendo que eu nunca tive o papel de pai, certo? Então, beleza, esse foi o meu lado, galera, um pouquinho da minha história. Porém, aí entra a questão das mães, né? Entra a questão das mães, porque eu vejo que muitas mães reclamam dos pais que não têm o papel de pai, assim como eu. Então, galera, o que acontece? Os filhos, eles não escolhem o seu pai. Eles não escolhem o seu pai, mas você que é mãe, você que é mulher, você pode escolher o pai, o homem que vai ser o pai do seu filho. Não é verdade? Você pode escolher o homem que vai ser o pai do seu filho. Então, antes de você se relacionar ao ponto de ter um filho, pense bem, qual o homem que vai ser o pai do seu filho? Porque na época eu tinha 18, 19 anos, por aí, 18 para 19, eu estava vivendo a minha zoeira.
Eu estava vivendo no mundo, eu estava vivendo a farra, tudo, tudo. Entendeu? E a mãe do meu filho se envolveu comigo e ela, eu acho que a responsabilidade maior de gravidez, eu acho que é da mulher, né? Porque ela tem a questão de tomar o remédio, né? Porque muitas das vezes a gente não se previne com o preservativo, então vem a questão do remédio. E ela não fez isso, engravidou de mim, Giovanni, um bagunceiro, um irresponsável. Ou seja, o meu filho Guilherme teve um pai bagunceiro, irresponsável e entre outras as coisas. Então, as mulheres, elas podem escolher com homem elas vão ter o seu filho, para que não passe a situação que muitas hoje passam, né? Aí começa aquela questão, né, de reclama daqui, reclama dali, pede pensão, faz isso, faz aquilo outro. Então, acontece, escolhe um homem que vai ser o pai do seu filho, entendeu? Não se envolva com qualquer um, porque hoje em dia a gente vê mulheres se envolvendo com homem que quer viver do crime, né? O tráfico aí em Petrópolis corre solto, homens que não trabalham, homens que não respeitam nem a própria mãe nem o próprio pai. Ou seja, o cara é todo errado, violento, agressivo, safado, cafajeste, entendeu? E a mulher vai ter um filho com um homem desse. Ou seja, olha o pai que ela está procurando para o seu filho. É esse o pai que vocês procuram para os seus filhos. Aí entra outra questão, né? Aí é aquele orgulho de ser mãe solteira. Ah, eu sou mãe solteira, eu me orgulho porque eu sou mãe e pai. Pô, beleza, parabéns para vocês que cuidam dos filhos sozinhos, sem ajuda de pai. Pô, legal. Mas eu acho que isso não é só uma questão de orgulho, né? Isso não é uma questão de orgulho, né? Se sentir orgulhosa por isso. E também não é uma questão de frustração, mas é uma questão do seguinte: pô, foi um erro de vocês, no caso da mãe do meu filho e de outras mulheres, que tiveram filho com qualquer um homem, entre aspas, né? E hoje tem essa vida de ter que ser pai e filho. Poxa, mas será que para o filho isso é bom? Ter uma vida separada do pai? Eu acho que não é legal, né? Eu acho que não é nada legal. O meu filho, por exemplo, uma vez eu liguei para ele, eu perguntei: ei, filho, não vai vir mais na casa do teu pai? Ele simplesmente disse: ah, pai, minha mãe não deixa. Então, o que acontece? É isso. Os filhos, eles não gostam disso. Os filhos, eles não conseguem se adaptar, entre aspas, muitas das coisas nisso. Com certeza o filho, ele sente a falta do pai. Mas por isso, por ter esses relacionamentos conturbados, aí vive essa guerra entre pai e mãe, entendeu? Então, não sei se vocês pegaram a ideia que eu quero passar, mas tem escolhas, entendeu? As mães têm escolhas. Escolhe bem o homem que você vai ter o filho, para não ter esses tumultos todos aí, entendeu? Por exemplo, aí vem a questão também, às vezes, né? Às vezes também até se engana, né? Às vezes até se engana porque no início o homem parece ser legal, né? No início o homem parece ser legal, mas depois vem essas coisas de errado que eles fazem aí, né? Até o ponto de virar as costas pro próprio filho, que graças a Deus não foi o meu caso, né? Eu tento até hoje, eu acho que um dia eu vou conseguir me aproximar do meu filho, mas agradeço pelo padrasto que ele tem, um excelente homem, né? Um excelente homem, aquele sim tem que dar os parabéns para ele. Parabéns a você, né, padrasto, que faz o papel de homem do meu filho e de outros filhos. Parabéns, você é um excelente homem, um ótimo exemplo aí para os nossos filhos. Então, aí vem aquela questão, né, que às vezes o homem no início é legal, mas depois desanda, né? Que foi o caso da minha mãe. Eu tenho uma história também para contar para minha mãe. O vídeo vai ser um pouco longo, galera, mas vai ser legal. Continua assistindo aí, tá beleza? A minha mãe, né, muitos aí conhecem minha mãe, quem não conhece, um dia vai ter o prazer de conhecer a história da minha mãe. Uma guerreira, né? Acho que todo mundo fala que mãe é guerreira, que mãe é tudo, que mãe é isso, né? Mas tem aquelas mães que são especial, né? Em sentido mulheres, né? Tem umas mulheres que são mais especial, são mais exemplo. E minha mãe, eu me orgulho de falar da minha mãe em todos os sentidos, porque ela realmente é minha mãe, mãe dos meus irmãos e mãe de uma galera aí, porque é uma excelente mulher. E se tratando de questão dos pais, a minha mãe, ela teve acho que 3 casamentos, se eu não me engano. Aí teve eu e a Daiane com meu pai, né? Meu pai Francisco, conhecido como Chiquinho, Chicão. Então esses são os apelidos do meu pai. Então o que acontece? A minha mãe,
ela teve as desavenças com meu pai, né? Eu bem novo, eles se separaram. Acho que quase todos os brasileiros passam por isso, né? Se separaram e infelizmente eu tive poucos contatos com meu pai. Mas interessante da história da minha mãe, que mesmo ela passando todos os problemas que ela passou com meu pai, ao ponto de se separar, ela nunca nos proibiu de ter contato com meu pai. Interessante foi isso, né? Por mais que ela foi maltratada, teve lá os problemas dela com meu pai, ela nunca nos separou do meu pai. Ela sempre incentivava a gente a procurar meu pai, desde moleque. Eu lembro que ela dava dinheiro para passagem, né, para mim e para minha irmã Daiane, que somos do mesmo pai, né? Ela dava o dinheirinho de passagem, a gente saía daqui, ia para outro bairro visitar meu pai. Chegava lá, a gente passava lá um final de semana legal com meu pai, na medida do possível, porque meu pai, ele sempre foi trabalhador, mas não ligava muito para a vida, então, entre aspas, a vida dele, as condições de vida dele eram mais humildes que a nossa. Mas o meu pai, ele fazia de tudo para agradar a gente. Por exemplo, tinha crianças na época, né, que não tinham muitas condições, igual eu e minha irmã tivemos, né, questão de Danone, biscoito, essas coisas que criancinha, né? E o meu pai, ele sabendo que a gente gostava dessas coisas, que a gente estava acostumado com essas coisas, ele comprava, né? Ele comprava para nós manteiga, leite, porque ele não estava acostumado com isso. Então a convivência lá, as visitas que a gente fazia, o meu pai era legal. Eu lembro que a gente jogava muito fliperama, né? A minha irmã ficava com a minha avó, falecida, e eu e meus primos a gente ia pro barzinho jogar fliperama, né? Eu lembro também do sonho, tinha uma padaria que a gente comia um sonho gostoso. E interessante que a minha mãe também, independente de tudo, ela sempre fez a gente respeitar o nosso pai como pai, apesar de nunca estar presente, beleza? Mas ela sempre fez a gente respeitar o meu pai, como homem e como ser humano. Então minha mãe é excelente, cara. A minha mãe podia fazer de tudo, igual muitas mães aí fazem, né? Fazer com que os filhos se afastem dos pais, não aceitam o pai como pai, né? Fala mal do pai pro filho. Minha mãe nunca foi assim. Então, excelente, né? Excelente. Então, isso foi um pouquinho da minha história, galera, para vocês entenderem. Então, a minha mãe, ela... Não sei como é que foi nisso, não sei se meu pai era legal, mas ela também teve esses problemas, entendeu? Então, o que eu tiro disso? Tiro disso, galera, que o filho, ele não tem culpa de que as mulheres tiveram, entre aspas, culpa ou não, de ter um filho com um certo tipo de homem. O filho, ele não tem culpa. Então não adianta vocês quererem afastar o filho do pai, para o pai ser responsável, para o pai ser isso, para o pai ser aquilo, porque a culpa não é do filho. E a presença do pai é legal, galera. A presença do pai é interessante. Eu mesmo sinto uma falta danada do meu pai, cara. Eu sinto muita falta do meu pai. E eu sei que o meu filho também sente falta de mim. Apesar de ter um padrasto excelente. Porque é pai, ele tá unido, não tem jeito. Entendeu? Quando você... Tem pessoas que sentem rancor, sente ódio, sente raiva, sente mágoa no afastamento de um pai, entendeu? Não quer conversar, vira as costas, vira a cara. Pô, mas eu acho que não tem necessidade disso não, galera. Não tem necessidade disso não, entendeu? A minha mãe, em primeiro lugar, com certeza, entendeu? Mas jamais eu vou virar as costas pro meu pai, porque foi o ensinamento da minha mãe também, entendeu? Pô, minha mãe é exemplar. E jamais, galera, jamais vire as costas pro seu pai, jamais humilhe seu pai, jamais fale mal do seu pai, independente se a vida de vocês tá legal ou não. Entendeu? Porque foi através dele também que a gente veio na Terra. Foi através dele que a gente nasceu. Entendeu? Foi através dele que a gente nasceu. Então, galera, essa é só a parte... como é que se diz? A palavra que o meu amigo usa, polêmica, tá? Essa foi só uma parte polêmica do vídeo. Agora tem outra parte também, a parte triste, né? Que infelizmente muitos não têm a presença do seu pai hoje, né? Alguns morreram, alguns não têm mais contato porque alguns pais desapareceram, se distanciaram por uma forma ou de outra, por brigas. Então se for por brigas, galera, por intrigas, por desavenças, o dia é hoje, galera. O dia é hoje. Procura seu pai, dá uma ligada pra ele. Uma vez um amigo meu falou comigo que o meu pai às vezes poderia ter vergonha da falta de presença dele, vergonha de procurar a gente, entendeu?
Eu guardei isso na cabeça e falei, pô, pode ser. Porque às vezes também eu sinto vergonha do que eu fiz com meu filho. Não que isso me impeça de procurar, eu tentei procurar algumas vezes, mas agora eu acho que eu vou conseguir, entendeu? Porque muita coisa mudou na minha vida. Então, às vezes o pai pode ter vergonha, entendeu? Então procura ele, filho. Procura ele, procura seu pai, conversa, dá uma ligada. Pai também tem coração, galera. O pai também tem sentimento. O pai não é só na hora de botar no mundo, não. Entendeu? Não é não. O pai tem sentimento. E falando de sentimentos, uma parte boa então, né, sobre o Dia dos Pais. Pai é tudo, né? Quem tem sabe, né? Quem tem aquele pai presente, o pai cuida, o pai protege, o pai dá esporro, o pai fala sério, o pai olha de cara feia, o pai é provedor, ele rala para poder dar o de comer aos seus filhos. O pai, ele é tipo que o carro forte, né? Ele é tipo ele é tipo aquela máquina mais forte, né, da estrutura, né, da família. Ele, quando é pai, né, galera, ele tá ali sempre batalhando, sempre protegendo todo mundo, enfrentando Deus e o mundo para cuidar dos seus filhos. Então, resumindo tudo, galera, passando algumas ideias aí para vocês. Parabéns aos pais, parabéns você pai que é guerreiro, batalhador, que luta, que corre para botar o pão na mesa, que protege, que educa, que repreende. Parabéns para vocês, tá? Parabéns para vocês. Parabéns mães que fazem o papel de pai. E mãe que é solteira aí, parabéns, mas vocês têm escolhas. De escolher um homem que vai ser o pai do seu filho, tá beleza? Então essa foi a mensagem de hoje, galera. Falei um pouquinho. Como eu digo, é um vídeo caseiro, um vídeo espontâneo, na hora, não tem nada de programação. Então vocês pegam os pontos aí interessantes. Os negativos, colocam no comentário. Os positivos, colocam no comentário. A minha opinião junto com a opinião de vocês. A gente chegar num patamar legal aí de conhecimento, de maturidade. Beleza, galera? Um abraço aí para todos os pais. Tá? Deus abençoe todo mundo.